Fala galera, bem-vindos a mais um Board Game Don'ts. Eu sou o Matheus Honda e hoje a gente vai continuar com a série de facções do Terra Mística. Hoje a gente vai falar das bruxas. E se você gostou, curte aí, compartilha, segue nosso canal e ative o alerta aí para você receber os próximos vídeos das facções parte 1. Então, bora pro play! Então, galera, só pra gente estar junto, esse é o índice que a gente vai ter em todas as facções. A gente então vai falar um pouquinho de poderes das raças, aberturas de vizinhos, estruturas de favores, bônus de turno, cadência de turno e os don'ts. Os don'ts, lembrando pra todo mundo, são aquelas coisas pra você não fazer. É um momento engraçado, é um momento descontraído. Então, vamos lá, vamos começar falando de wits. Bora lá. Witches. É isso aí, pessoal. Vamos falar de bruxas hoje. Putz, eu gosto muito de jogar com elas também. Eu acho que é uma raça bem versátil. E na minha cabeça, como eu penso, é que ela tá muito longe do Darklings, muito longe do Halfling, muito longe do Nomad, apesar do Nomad ter uma ação especial que pega qualquer terreno. Mas mesmo assim, muito longe desses caras que sempre estão vendo jogos, né? O Marrom e o Preto são facções que tem muita gente jogando. Obviamente tem do lado aqui engenheiros, a gente vai falar um pouquinho deles como vizinho, mas é uma facção que eu escolho muito para jogar por conta disso, ou seja, ser um outro lado de cores e poder ter várias possibilidades de, obviamente, combar com as cadências de turno, tá bom? Quais são as habilidades especiais da Witch? Aqui a gente tem então, cada cidade que ela faz, ela ganha 5 pontos de vitórias a mais. Então todo mundo ganha ponto da chave, ela ganha 5 pontos de vitórias a mais. Isso é bem legal e bem estratégico, dependendo do como tiver a sua estrutura assim, de turnos, né, de bônus do turno, a gente então consegue fazer uma maximização dos pontos dela. É bem legal, a gente vai falar um pouquinho aqui. E tem o Stronghold, que é o poder da fortaleza, que você pode, então, você habilita o poder da Witches, que você pode construir uma casinha em qualquer lugar que tenha um terreno verde. Qualquer lugar mesmo. Você não precisa estar à distância, obviamente, com navegações. Você já pode, então, construir e é de graça, tá? Não tem que pagar nada. Você constrói de graça a casinha nos lugares verdes. Além de ganhar 2 poderes que giram todo o turno aí. E o santuário é básico, na verdade. Você vai ter a possibilidade de 3 estruturas, né, para fazer uma cidade, então não tem mais nenhum ganho sobre isso. Então, basicamente, os poderes da Witch são esses. E abertura de mapas e vizinhos. A tendência, quando você tá com Witches, é você, então, obviamente, com o poder dela, pensar em fazer cidades, né? Obviamente, né? Uma estratégia de cidades onde ela ganha 5 pontos a mais é pelo menos fazer, então, 3 cidades, né? Então, por conta desse objetivo, eu tenho dois lugares, 2 spots que são bem legais e bem flexíveis, né? Eu costumo jogar muito aqui no meio, já vou explicar por quê, e eu costumo jogar muito aqui. Por quê, Matheus? Porque quando a gente tem uma casinha aqui, essa e essa são dois territórios que com uma pazinha você já consegue determinar para transformar para verde. Então você consegue fechar as 4 exatamente aqui e muito rápido. Aqui você tem 3 opções, né, em volta do verde. Aqui são 2 pás e uma pá, mas aqui você faz então 4 também muito rápido. Apesar de quando tem algum vizinho, que a gente vai falar daqui a pouco, vermelho, você consegue subir isso. Se você tiver um, você pode descer e aqui vai ficar 1 e 1. E aqui uma pá para transformar cada um. Obviamente você vai poder pegar esse terreno aqui como extra. Mas, na minha opinião, a melhor configuração é que você consiga então pegar esse meio e essa configuração aqui para cá. Vou até transformar aqui para a gente ter na cabeça. Essa seria a configuração que eu recomendo. Então, o que é muito legal é que você consegue controlar. Aí o que acontece obviamente, durante o jogo, você vai construir e ter a possibilidade de navegar. A terceira cidade mais recomendada é aqui em cima. É nessa cidade aqui. Por quê? Se transforma esse preto
que são 2 pás, e aqui você transforma a água, que são mais uma pá, e aí você vai ter, então, essas 4 e essas 4. Com um bônus de navegação, você já junta todas as 3 cidades, que é incrível. Mas, obviamente, não é tudo perfeito, nem tudo são flores, mas eu recomendo que você foque, então, a sua abertura, que você consiga pensar para você estruturar essas 3 cidades aqui, que a gente falou. Ah, Matheus, mas não dá, a gente tem muitos vizinhos, vamos falar deles agora. Tem outras flexibilidades, pode ser aqui em cima, você pode ter essa cidade aqui, é um pouco mais cara, mas é possível, tá bom? Tem essa cidade, essa cidade, essa cidade, essa cidade, e aqui pra cá também você consegue construir uma cidade, tá bom? Com um pouco mais de dificuldade, mas é possível, tá bom? Quando eu falo que é possível, é que depende das circunstâncias do jogo, você pode gastar um pouco mais, mas você vai conseguir. Outra coisa que é legal falar, a abertura da Witches, por conta de ela ter esse poder aqui, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Dependendo do bônus do turno, ser Stronghold, ou seja, ser Fortaleza, pode valer a pena você construir Stronghold para ganhar o bônus do turno inicial, obviamente, e você rushar, que a gente fala é correr atrás direto das casinhas, independente do seu bônus de navegação. Por que isso? Quando você está falando desse tipo de habilidade, você tem esses benefícios aqui. Aqui você já pode, então, se você tiver essas 2 casinhas construídas, você pode construir aqui sem problema com esse bônus, aqui, aqui e aqui. Você não precisa ter bônus na navegação. E aí, como você não precisa ter esse bônus na navegação, você pode então construir já o ambiente da sua nova cidade, sem a navegação. Então aqui, por exemplo, se você construísse com bônus, você já teria quase 4 aqui, muito fácil, no primeiro turno. Porque você já sai com 2 de início e já constrói um de graça ali. Então você meio que já se posiciona para ganhar. Além disso, você tem o benefício de ganhar outro vizinho, que é muito legal. Por exemplo, às vezes quando tem um nômade aqui, ó, e você consegue então fazer a sua próxima aqui, teoricamente você pode brigar com ele por essa ilha e ao mesmo tempo já ganhar vizinhos para ficar mais baratas construções de comércio, tá bom? As casas de comércio. Então, dependendo da sua cadência, a gente vai explicar um pouquinho das cadências, vale você abrir então com o nosso Stronghold aqui e você então acaba focando nisso. É mais caro? É mais caro. Você vai gastar 4 trabalhadores para construir, obviamente mais 2 para casa de comércio, mas você tem essa possibilidade de você construir aonde você quiser, nas terras verdes, tá bom? Legal. Mas o que eu recomendo, se você não tiver, e na maioria, obviamente, não vai ter tanta sorte assim de você ter a cadência de turno, né? Ter o turno da chave, que é importante. Eu recomendo fazer o templo, obviamente com o seu vizinho, né? Do lado, a gente vai falar um pouquinho de vizinhos. Que aí você então pega um dos favores que a gente vai falar daqui a pouco, mas é o favor da casinha, que é muito importante pro jogo da Witches, que vai fazer 3 cidades. Ela vai ganhar muita pontuação de construir casinhas, tá bom? Então isso aqui é da abertura de mapa. Então, na minha opinião, você conseguir puxar templo e construir pelo menos uma casinha a mais, né? Usando pá, usando até 2 pás. Se você usar 2 pás aqui, você consegue então fazer 2 casinhas, uma aqui e uma aqui. Você já consegue fazer 2 casinhas, tá bom? Esse é o intuito da Witches. Eu gosto mais, apesar de que quando tem o bônus inicial de bônus Stronghold, eu arrisco sim fazer o Stronghold de primeira. E aí eu ganho, obviamente, uma flexibilidade no mapa. Mas se não tiver, tudo bem, dá pra abrir com 3 casas e um templo, fica tranquilo e você consegue jogar muito bem o jogo, tá bom? Vizinhos, pessoal. Aqui é um caso bem difícil com a Witches, que é o vizinho. Quando, na minha opinião, e a gente vai falar isso no Don'ts, tá bom? Tem engenheiros, eu não gosto de jogar muito com a Witches. Por quê? Perceba aqui, ó, que todos os principais lugares das suas cidades iniciais, que eu falei, né, do set inicial de cidades, pode ser atrapalhado pelos engenheiros ou anões. Então,
muito difícil quando joga Witches e joga Engenheiro juntos, dá certo pros dois, é uma zona. Eu não gosto muito, então eu prefiro não jogar quando tem Engenheiros, eu prefiro não escolher o Witches pra jogar. Mas quando não tem, eu abro o olho e dou uma olhada ali na cadência de turno, provavelmente eu devo escolher a Witches de verdade. Então quando tem, cara, não dá, porque olha, mesmo eles sendo vizinhos, ele acaba com o seu jogo, você não consegue crescer para baixo. E aqui, se ele colocar aqui, você perde a possibilidade dos 4 fáceis. Então é mais complicado. Então eu repensaria se tiver um engenheiro do lado. Agora, lembra quando eu falei que é melhor para jogar com Darklings, com Halflings? Por quê? O Darklings normalmente ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar aqui, ele vai estar aqui embaixo, aqui do lado. Quando ele está aqui, ele é um vizinho ótimo para você. Porque ele não vai crescer para cá, ele vai crescer para cá, por conta que é mais fácil para ele. E você então consegue pegar todo esse meio da ilha oriental e você consegue fechar sua cidade tranquilamente. Outra raça que é muito legal ter como vizinho são os Halflings, né? O Halfling também ele vai colocar aqui, ele vai colocar aqui. E você consegue, obviamente, administrá-lo, né? Apesar dele rushar pá muito rápido, você pode administrar já construindo um terraformar aqui, já construir uma casinha aqui, e você então corta ele não vai te atrapalhar, porque ele vai preferir essas duas e essas 3 aqui, que são mais tranquilas para ele, tá bom? Então, a minha opinião é que Halfling e Darklings são 2 vizinhos bons para ter nesse jogo com Witches, tá bom? O terceiro vizinho, que é bom, mas necessita de um certo cuidado, são os nômades, ou os amarelos. Por quê? Porque o nômade aqui, às vezes ele constrói aqui e super ótimo, né? Ele tem seu vizinho e ótimo. Só que se ele construir, ele tem 3 casinhas iniciais, né? Se ele construir aqui, aqui e aqui, dá uma certa coceira. Por quê? Porque aqui ele pode acabar qualquer momento com a sua cidade central, que é uma cidade muito fácil de fazer. Então, se caso acontecer de você tiver Witches, tiver Nomads e essa for a configuração dele, você tem que tomar cuidado com essa cidade principal, podendo ainda continuar pegando essa daqui e essa, ou essa, porque aí você consegue flexibilizar suas cidades fazendo ponte e fazendo mais 2 aqui, que é fácil também. E você unindo, então, uma cidade aqui e uma cidade aqui. Então existe como sobreviver com nômades. Apesar de ser mais difícil, mas existe. Eu gosto dos nômades como vizinho, porque ele fica do lado, não enche tanto a paciência quanto engenheiros. E então você tem uma vida muito mais tranquila quando o engenheiro está em jogo. Certo? Sobre vizinhos é isso. Queria lembrar aqui também, pessoal, que num jogo onde você não pega o Stronghold, ou você pega um templo, você perde a capacidade, obviamente, de você, então, construir em outros lugares que tenham verde rapidamente e ganhar aquele espaço, né? Ganhar aquela zona de cidade que é aqui em cima, aqui dos lados e tal. Então, você tem que se preocupar em rushar pelo menos um navio ou utilizar do bônus de navio de turno, que é esse daqui, ó, durante seus jogos, para que você consiga então rapidamente ou vir para cá, se precisar da alternativa de regra, ou vir para cá, construir aqui, então ficar próximo já aqui desse miolo, que é bom, e você já conseguir construir aqui em cima. Então minha recomendação é que se você seguir, na verdade. Então a minha recomendação é, se você seguir pela estratégia de templo, eu recomendo no primeiro, no segundo, no terceiro turno, até um terceiro turno, você desenvolver navegação, tá bom? Isso deve te atrasar um pouquinho nos cultos, mas basicamente, a gente vai falar um pouquinho de cultos, mas basicamente você ganha uma certa flexibilidade em buscar os territórios verdes sem o Stronghold. Bom, falando sobre poderes e favores, vamos lá, pessoal. Eu gosto, já falei, repito, eu gosto muito do favor
de 4 poderes por 7 moedas, porque eu acho que é uma grande vantagem você conseguir trocar 4 por 7 moedas em qualquer estilo de jogo. Porém, a Witches, eu acho que ela vai precisar de um momento para construir as 3 cidades, obviamente, e construir muita casa de comércio. Então, vale a pena pegar esse poder quando tiver disponível e, ao mesmo tempo, quando combinar com a sua estratégia. Outro poder que a gente usa bastante quando a gente está com Witches, principalmente nas 2, 3 rodadas primárias, até tem estratégia que evolui pá, tem estratégia que não evolui pá, mas na estratégia mais básica é até um terceiro turno usar 2 pás para você conseguir terraformar essas daqui e você então ter a possibilidade de criar já 2 cidades bem rápido, pelo menos a estrutura delas, não a cidade obviamente, mas a estrutura delas para você já deixar meio pronto para onde vai ser as suas 2 cidades. Então eu recomendo 7 moedas, 2 pás, a Witch utiliza muito esses 2, e é isso sobre poderes. Sobre a parte de favores, eu gosto muito dessa magia, obviamente, e para ela funciona, porque ela é focada em construir casinhas e 3 cidades. Essa daqui, que de fato você ganha 3 pontos de vitória para cada casa de comércio. Então, esses 2 eu iria com certeza, tá bom? Isso faz muito parte da estratégia do jogo delas. Também faz parte de várias estratégias. Mas eu acho super essencial ter essas, principalmente essa daqui. E uma terceira que eu penso bastante se eu vou usar é essa daqui, ó. Por quê? Dependendo da sua estratégia e dependendo da sua cadência do turno, né, das suas pontuações por turno, vale a pena você ter a cidade 6, que teoricamente facilita você construir e terminar suas cidades bem rápido. Quando a chave, ou seja, quando o bônus de cidade dos turnos estiverem na 5ª, na 6ª rodada, ainda vale a pena você avaliar se você pega ou não. Quando tiver na 4ª, não tem jeito. Na 4ª, eu acho até arriscado não ter essa daí, porque realmente você não vai fazer tantas cidades assim, e no turno que você precisa fazer cidades. Mas a minha recomendação você precisa pensar, é um favor que gera muitas críticas dos meus amigos até de jogos. Então, assim, eu recomendo pegar para você ter certeza que você vai fazer 3 cidades. Mas dá para fazer 3 cidades sem isso. Você vai ter um monte de dificuldade, vai ter que calcular, vai ter que fazer todas suas estratégias, mas de fato dá para fazer, tá bom? Mas eu recomendo essa aqui com certeza, e essa daqui para você ganhar mais pontos. Essa aqui é uma terceira que você pode pensar, acho que analisar com cuidado. Turnos, cadências de turnos. Pessoal, eu deixei aqui todos abertos para vocês enxergarem as possibilidades. Lembra que eu falei no começo do vídeo, então, que se no primeiro turno você tiver Stronghold como bônus, você pode, com Witches, puxar Stronghold. Mas qual o defeito disso? O defeito é que você não vai ter o bônus da casinha rushado. Então você vai perder muita pontuação construindo casinha, que é difícil recuperar. Então você precisa ser estratégico, apenas com raças que rusham, obviamente, com o Stronghold, igual gigantes, igual nômades, que é certeza que eles vão rushar Stronghold, até os alquimistas são certeza que eles vão rushar o Stronghold. Outro que vai rushar também é o Swarling. Então essas raças que eu falei agora, elas têm a necessidade de Stronghold muito maior que a Witches, então elas vão rushar, dando possibilidade para você, então, pegar um templo logo em seguida no segundo turno, no próximo turno, para que você então consiga a chave, para que você então consiga esse templo e você consiga o favor de uma casinha, tá bom? Então, dependendo do jogo e dependendo desse tile aqui de bônus de turno, você tem que avaliar, rushar Stronghold, ou seja, fortaleza. Mas se você não tiver, por exemplo, se você tiver casinha no primeiro turno, não tem problema. Ruxa templo, não tem menor problema. Tenta pegar 2 pás, foi que a gente falou dos poderes, e tenta fazer mais 2 casinhas, super ótimo. Funciona também e você consegue continuar a cadência do seu turno. X da questão com Witches. Você precisa desse tile. Esse tile é o mais importante do jogo para você. Se você não tem esse tile em jogo, eu
recomendo não jogar com widgets. Dá para ganhar? Dá para jogar. Se você mandar muito bem nas construções, obviamente dá para você ganhar. Porque além de tudo, todas as cidades você ganha 5 pontos de vitória, a mais que os outros jogadores. Mas obviamente se você tiver uma estratégia onde tem chave, ou seja, pontuação de chave, durante os turnos, seja 5, 6 ou 4, você então tem uma grande vantagem em cima dos seus oponentes, tá bom? Falo isso porque dificilmente eu escolho witches quando não tem essa pontuação em jogo. Pra mim não vale a pena. Outra coisa que vale muito a pena em jogo, já que a witch começa com 2 pontos de air, você tem pontuações de magia, de bônus de turno envolvendo o culto do ar. Por exemplo, esses dois aqui, quando eles são colocados de uma maneira estratégica, que é obviamente sorteado, mas estratégica para você, você pode então ao mesmo tempo ganhar pá e ganhar trabalhador muito fácil. Então, uma das ideias de wits que eu gosto bastante é que quando tem uma dessas duas, principalmente aqui, né, de rush, eu tento pegar nos bônus tiles de turno o push. A gente vai falar teoricamente dos bônus de turno mais factíveis, né, de passagem de turno para você, mas eu então colocaria um priest logo de primeira no culto do air para ganhar bônus e também ficar na frente. Eu acho que o intuito é ficar na frente mesmo. Outra coisa que é legal falar aqui é que você precisa concentrar as suas cidades no mesmo turno. Difícil fazer as 3 cidades no mesmo turno. Já vi pessoas fazendo 3 cidades no turno da cidade, mas 2 com certeza. Então sua estratégia é, no mínimo, executar 2 cidades no turno da cidade. Porque você ganha 20 pontos de vitória só em ter essas 2 cidades nesse turno. É muito ponto de vitória. Cultos e dinâmicas de cultos, pessoal. De fato, eu recomendo. A Witch já começa com 2 aqui. E eu recomendo que pelo menos você tenha um priest no 3. Você consiga fazer isso, obviamente, com os bônus lá de turno, de pontuação de turno adequados. Você já consiga subir isso aqui para 5. Depois disso, muito difícil as pessoas pegarem o bônus de air. Porque normalmente eles pegam mais de água, de fogo, de terra. Mas o bônus de ar, eu acho que a Witch sempre leva. E esse é o intuito que eu recomendo para vocês. Que é que você domine o templo de air. Você ganha o templo de air. E você pelo menos ganha mais um culto em segundo lugar. Porque você vai ter 3 cidades, vai competir pela rede maior. E vai ter um culto que você vai ganhar 8 pontos e um segundo culto que você vai ganhar 4. É o suficiente? Depende do jogo. Então foca no culto do air, você vai ganhar um culto do air. Se não tiver aqueles bônus de pontuação de turno, de air, aí você tem que equilibrar, aí tem que ver qual que vai ser a sua diferenciação nos cultos, mas ganhar um culto e ficar em segundo no outro já é um bom passo para a vitória, tá bom? E agora chegou o momento para o Don'ts. Cara, o Don'ts eu gosto, é um momento super legal. É um momento onde a gente conta as nossas experiências ruins, né, dos jogos. E no caso da Witch não tem como não ter, né, esses momentos ruins. Então assim, pessoal, já me arrependi, não recomendo. Não joguem com a Witch quando tiver engenheiros em jogo. Por favor, não escolham Witch quando tiver engenheiros em jogo. Eles são muito mais flexíveis, muito mais rápidos, gastam menos para fazer as coisas. A gente vai ter a explicação do engenheiros aqui, e com a participação especial de um dos meus amigos que joga muito bem com engenheiros. Então você vai ver quanto eles são rápidos e quanto eles são versáteis, porque o recurso para construir as coisas deles custa bem menos que os outros facções. Então assim, basicamente, um Don'ts é não jogue com Witch quando tiver engenheiro em jogo, tá bom? Outro que a gente falou aqui, eu considero um Don'ts. Se você tiver no começo do jogo, muitas facções que focam em templo, não ouse fazer Stronghold, mesmo que seja uma pontuação inicial, minha opinião. Porque, de fato, você vai perder o bônus da casinha que custa muito para você. Você vai construir pelo menos mais 3 cidades aqui, ou seja, você vai construir pelo menos 12 estruturas. Então vale muito a pena você rushar templo. Você vai ganhar muito ponto por casinha mesmo. Um Don't Master, esse é Don't Master, pessoal. Não vá com Witches se não tiver pontuação de cidade, porque de fato o que constrói toda a sua estratégia
da Witches é ter essa pontuação aqui de cidade em jogo. Minha recomendação e um don't, não escolham Witches quando você não tem essa possibilidade de chave em jogo, tá? Esse turno aqui dá muita vantagem com a Witches. E é isso, galera. Então, terminamos aqui a primeira parte da Witches, com muitas estratégias, cadências de turno, favores. Foi bem legal. Espero que vocês tenham gostado. E para você que vai testar ou vai jogar, tem as plataformas aqui online, eu deixei aqui na descrição do vídeo. Então você pode aproveitar, jogar pelo Tabletop com seus amigos, ou jogar no Snellman. Tem outras plataformas também que são muito legais. E se você tem alguma dúvida sobre elas, alguma dúvida sobre outros vídeos, por favor, deixe aí o seu comentário, reclamações, sugestões. Por favor, assim vai ajudando a gente aqui a melhorar o canal e construir mais vídeos interessantes para vocês, tá bom? E se você curtiu, não esquece, curta o vídeo, segue nosso canal e coloca o alerta aí para você receber os próximos vídeos dessa série que está sendo muito legal de Terra Mística, tá bom? Valeu, galera!